tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de janeiro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2194, tem 5 páginas, 49 elogias e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 14 máximos. O tema é hiperacuidade pancognitiva. A especialidade é a holocogniciologia. Definição. A hiperacuidade pancognitiva é a qualidade de lucidez máxima da consciência alcançada pela recuperação possível dos cons ou das unidades de autoconsciência quanto à autocognicialidade. A autopensenização atilada para a apreensão cognitiva do prioritário. A hiperacuidade do mental soma ou o nível da recuperação dos cons magnos. A pronta disponibilidade à aprendizagem. A paciência nos estudos exaustivos para a aquisição de neoconhecimentos. A agudez na detenção de fontes cognitivas de relevo. A anatomização cognitiva imediata de teorias, práticas, contextos e personalidades. A leitura nas entrelinhas de discursos, textos, fatos e parafatos. A capacidade de resposta instantânea, afiada e correta às perguntas. O paradesconfiômetro da consciência lúcida. A autotacritmia como sendo a hiperacuidade instantânea. A catalisação da hiperacuidade cognitiva com a presença energética da parapreceptoria. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre a caracterologia, com 7 especialidades da conscienciologia, vocábulos sesquipedais relativos à condição da hiperacuidade cognitiva. Na remissiologia dos 15 itens, destacamos a agudização do autoparapsiquismo, auditoria da pancognição, auge consciencial, autovivência hiperagudizada e max convergência incessante. Frase enfática. A lucidez a ser alcançada pela recuperação possível dos cons, as unidades de autoconsciência quanto à cognicialidade, constitui desafio inarredável para a consciência intermissivista. Em qual situação você se encontra em relação à hiperacuidade pancognitiva? Está satisfeito com as próprias conquistas cognitivas? Agora, na mega-análise, nós destacamos aqui 20 itens. Holocogniciologia, hiperinteligência, hiperautoconsciencialidade, megacognição, intermissário, cosmopenseridade, mega-assertividade. Você perdoa, tem assertividade. Autocosmovisão, autotacritmia, catalisação, megacons, macroconsciencialidade, holopercussienciologia, pancogniciologia, lucidologia, mentalsomatologia, intraconscienciologia, autoparapercepciologia, interassistenciologia e genopenseridade. São 20 itens aqui, bem destacados no processo. Agora, questionamento. A consciência em sua recente encarnação era o Dr. Hernani Guimarães Andrade, falecido em 2003, fundador do Instituto de Pesquisa Psicofísicas. Propositor da teoria corpuscular do espírito em 1958 e de vários artigos de relevância científica. Pesquisou sobre casos de reencarnação no Brasil, poltergeist, e um dos iniciadores dos estudos de transcomunicação instrumental em nosso país. Baseando-se nesses dados e em sua experiência como pesquisador, podemos considerar, dado seu enfoque nas pesquisas, de maneira científica, racional,
com metodologia, como sendo um dos precursores da TARES aqui no Brasil, mesmo tendo participado do movimento espírita? O senhor sabe que tipo de trabalho essa consciência está fazendo agora na dimensão extrafísica? Eu já falei aqui antes que o Hernani era meu amigo durante 40 anos. Ele era mais velho do que eu, 11 anos. Eu tentei uma vez ver se ampliava o instituto dele, se ele topava a parada. Ele não topou. Mas é que ele já estava cansado com a idade dele quando isso aconteceu. Naquela ocasião ele estava com 76 anos. Então isso, ele já estava cansado, queria ficar. Ele falou para mim assim: Valdo, eu não quero sair dessa cadeira. Entende? Então, aí eu falei com ele: então, Hernando, seria bom você sair daqui de São Paulo, sair dessa poluição para você viver mais. Aí ele foi para Bauru. Eu que falei com ele para fazer isso. Ele foi para Bauru, que era a cidade dele, mas ele morreu logo depois. Agora, ele era uma coisa séria. Ele é uma das pessoas mais generosas que eu vi no movimento espírita. Uma pessoa boníssima, generoso, bom. Mas era da TACOM, outra coisa. Ele era tarado com o Chico, totalmente. Entende? Guardava as coisas do Chico tudo junto. Agora, outra coisa também. Ele era muito da TACOM e muito espírita de Papa Amarelo, assim. Então, durante anos, ele fez toda semana uma sessão na casa dele, aonde se comunicava um cara que era meio de umbanda. Então, sai dessa. Por exemplo, eu tinha um visor infravermelho que eu dei para ele, que veio da Guerra da Coreia, para ele colocar no Instituto para ver se incentivava, mas não adiantou nada. Eu peguei a turma do Instituto, levei lá para falar com ele, incentivar, dar um jeito, falei assim: nós somos do seu fã-clube, queremos levar isso para frente, vamos estender seu trabalho, mas ele já está cansado da ocasião. Agora, eu conheci ele muito moço, foi uns 40 anos, a gente teve contato. Agora, eu não vi mais o Hernani depois disso. Para mim, ele está engajado com alguma coisa lá do trabalho dele, porque ele era engenheiro, trabalhou muito em São Paulo, aquelas coisas, a gente não sabe o que tem nisso. Como saber se possui algum dom espiritual? Quais os sinais disso? Olha, o melhor é você fazer teste e participar dos cursos que nós temos para isso, né? Seria bom, as dinâmicas, 40 manobras, coisas desse sentido. Assumir a situação, fazer força. Estudei e fiz as iniciações até o 11º grau e fui voluntário da equipe ritualística por uns 2 anos na Ordem Rosa Cruz e martinista. Gostaria que o senhor mostrasse exemplo de restringimento decorrente dessas iniciações. Não, a primeira coisa é o seguinte: a pessoa fica muito ligada a problema de TACOM, tarefa de consolação. Vê se você está nessa. Isso aí é uma das coisas que atrai mesmo, e que o povo vai atrás de você. Durante a temporada eles vão, isso é inevitável. E que exemplificasse também como seria o assédio após o desligamento dessas ordens, pois já estou esboçando minha PROEX, escrito no ICP1, e pretendo iniciar a TENEP no ano que vem. Ou seja, minha vida segue em ordem, sem grandes assédios aparentes. Não, você vai ver essas coisas a hora que você fizer a TENEP. Durante os primeiros 6 meses. Vê se você faz uma vida bem tranquila durante os primeiros 6 meses. Aí você afasta qualquer intrusor que aparecer, que eles vão aparecer, isso é inevitável. Dentro desse processo, porque a TENEPS é a hora que faz a abertura do trabalho extrafísico. Então, muita gente da própria Rosa Cruz é aliciado pelo trabalho de assistência, né? Qual a diferença entre sonho e visão retrocognitiva? Sonho é um processo onírico, é mais de sonho, é imaginação, é fantasia, é um processo, então, de achismo, fora do esquadro, quer dizer, fora da racionalidade. Agora, a visão retrocognitiva, se a pessoa tem, ela começa a ter retrocognição e lembrança com muita, vamos dizer, nitidez do processo que envolve a pessoa. E outra coisa séria é o seguinte: primeiro aparecem os flashes, depois aparece um episódio, depois daquele episódio vem o segundo, o terceiro. Lá pelas tantas tem um encadeamento perfeito de uma história, e você vai ver que você é o personagem principal. É assim que acontecem as retrocognições lógicas, racionais, equilibradas, de modo que é totalmente diferente do sonho.
Por favor, em fatologia, na primeira linha, poderia ampliar a mega assertividade pessoal. O caso aqui que nós queremos dizer, a mega assertividade, é aquela que envolve justamente o tema desse verbete de hoje, que é a hiperacuidade pancognitiva, quer dizer, o conhecimento do processo multidimensional parapsíquico com o problema da holobiografia da pessoa. Então, a mega assertividade é a hora que a pessoa trabalha e aquilo tem repercussão multidimensional na vida da pessoa. Isso acontece com o tenepsista, com a mini peça do Max Mecanismo Assistencial. É bom examinar aí o verbete, que você vai ver uma série de condições dessas. Agora, uma das coisas mais sérias que tem aqui, ó, o princípio da hiperacuidade, de manter os plantos chakras sob a rocha e o corono chakra no cosmos. Isso aí liquida com tudo. Agora, em parafatologia, na terceira linha, poderia explicar o paradesconfiômetro da consciência lúcida. É aquela personalidade que não nasceu em Minas Gerais, mas é mais desconfiada do que o mineiro, do ponto de vista multidimensional. Então, essa que pega a presença da consciência que aparece, que tem o processo do parabanho energético, que ela identifica qualquer consciência que chega perto da sua parapsicosfera. Isso tudo é que é o problema do paradesconfiômetro. E outra coisa, uma pessoa que não vai no bico de certas coisas básicas que a maioria vai. Então ela erra menos na história, porque o problema é de não ir no bico. Isso é importantíssimo. Agora uma coisa, queria te pedir uma coisa. Aqui tem jeito de tirar... Eu não estou te... Não, eu dei folga para ela, para você e para a Mabel, durante a temporada, e para o Antônio. Agora, a qualquer hora, eu vou voltar violentamente. Tem muito serviço lá, eu estou acumulando, já tem pasta dessa altura, assim, para a gente estudar, vamos ver o que vai dar. Não, mas eu, para vocês, eu distribuo uma por uma, para não assustar. Val, sim. Na página 7, neossinapsologia, a última, segunda e terceira linha, né? A autoprogramação para a formação continuada de neossinapses de ponto. Como se dá essa autoprogramação aí? Essa autoprogramação dá quando a pessoa se encaixa dentro do trabalho, vamos dizer, mais sério do processo parapsíquico. Então, por exemplo, TENEPS, OFIEX, aquilo que eu falei aqui, mini peça do Max Mecanismo. Uma pessoa, por exemplo, se ela é voluntária, ela está bem firme dentro de algum trabalho. O processo, por exemplo, de participar do problema intelectual nosso, fazendo artigo, verbete, caminhando para o autorado, isso tudo é dentro dessa formação continuada de neossinapse de ponto. Agora, a coisa mais séria é ver qual é a obra-prima da pessoa, a obra-prima escrita. Você entendeu isso, né? O processo aí racional. Mas tem que sempre ter o parapsiquismo por trás, né? Lógico. Não, aqui o que nós estamos trabalhando aqui com o parapsiquismo. Isso aqui tudo, acho que talvez tudo, seja o verbete top. Acho que tudo do verbete que tem na enciclopédia é esse. Que aqui tem o top de tudo. Tudo que você precisa. É aquilo que eu li aqui, ó. Desde o processo cósmico, para você ter uma ideia. Aí eu falo mega cognição, mega assertividade e mega consciência. Por outro lado, eu falo hiperauto-consciencialidade. E mais outro, macroconsciencialidade. E depois, intraconscienciologia. Tem tudo quanto é coisa top aí, com aproximações simples. Além disso, tem mais coisa ainda para a gente ver. Por exemplo,
holocogniciologia, megacognição, ainda tem mais um aqui embaixo, pancogniciologia. Então, se uma pessoa não entender isso, cognição, deixa para outra vida, porque nessa aqui não vai. Tem que ter parapsiquismo para ter tudo isso de cognição também. Agora, a cognição, ela tem que ter uma vertente extrafísica, multidimensional, parapsíquica. Se não tem, não adianta nada. Por isso que eu falei com o Mário, entra nessa, vai trabalhar com isso, ele está fazendo força. Já tem agora a CIP. Agora, na binomiologia, na página 8, a terceira linha de baixo para cima, é o binômio paramicrochip com os magnos. Eu queria saber os detalhes disso aí. Paramicrochip com os magnos. O caso todo aqui é o seguinte: quando a pessoa ela recebe algum paramicrochip, a tendência dela é ampliar os processos assistenciais, mas parapsíquicos. Então, veja bem, para ela, então, na hora que ela entra nisso, no processo parapsíquico, é inevitável que os megacons, ela vai acabar recuperando alguma coisa. Isso é inevitável. Agora, uma coisa muito séria que tem nisso é o problema da convivialidade. Se a pessoa vai fazer a interassistencialidade, ela tem que criar um ambiente que é favorável para o trabalho dela. Entende? Agora, todo mundo cria desafeto, é inevitável. Quanto maior a sua vida pública, maior o número de desafetos que a pessoa tem. Mas isso não afeta, os desafetos não afetam o trabalho. Agora, tem que ver o percentual deles. Então, por exemplo, comigo, com o processo da conscienciologia, nós temos sempre mini dissidente da conscienciologia. Toda linha de conhecimento tem. Agora, o que é importante aqui é o seguinte: os cons magnos dão uma banana para isso tudo. Eles superam, porque o processo é íntimo. Entende? É intraconsciencial. Então, é introspectivo. Então, esse processo ser íncito acaba, anula, se defende, ele protege, ele tira a influência do processo externo. Isso é uma das coisas mais sérias na questão do paramicrochip. Ele interage com a cognição, é lógico. Não, agora o processo todo aumenta a cognição. Se tem megacons, é porque está aumentando a paracognição. É inevitável. A maioria de nós todos, temos dificuldade de recuperar os megacons. Por quê? Eles dizem respeito à parapsiquismo. Professor? Então, por exemplo, é o aumento da pangrafia, é o aumento da retrocognição, é o aumento da cosmoconsciência. Isso tudo falta. Se a pessoa não tem, como é que vai? Seguindo o raciocínio que o senhor diz, isto não afeta, devido à cosmoética, seria o fator principal? A cosmoética é a base de tudo, né? Mas nós já estamos lançando isso, baseado tudo na cosmoética e também na imperturbabilidade da pessoa. Não pega porque ela enfim, esnoba. Torna-se. Agora, tem vários nomes para isso, né? A banana que a gente dá aqui, tem vários nomes que você sabe. Eu falo a banana que é para o povo entender prático, rapidinho, senão não entende. Se eu começar a falar só em desdém, né? Ninguém vai entender o que é isso. Não desdém, o povo não vai entender. Fora da cosmoética, ele teria uma repercussão que atingiria a pessoa não, que está proposta. Fora da cosmoética, está na baratosfera. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando aqui daquele que tem pelo menos uma parte dele fora da baratosfera, né? É um pré-serenão que já tem chance. Ele é promissor. Senão está danado. Quando coloca energia no fronto chakra, parece que fica latejando. Isso é normal? Isso mostra que você está em desenvolvimento. Isso é ótimo, é positivo. Olha bem isso. Agora, você vai desenvolver bem, mas isso às vezes demora 1, 2 anos se você trabalhar sempre. Você vai desenvolver de uma tal maneira que parece que sai da sua testa, sai assim, a glabela, que é esse negócio aqui entre as duas sobrancelhas, parece que sai uma tromba de elefante, aquilo vai caminhando e você vê as coisas lá na frente e sente o que tem lá. Nesse nível você vai estar com tudo em matéria de fronto chakra. Isso é o máximo, que aí já tem ectoplasmia,
a partir do front chakra. Agora, ele começa mesmo latejando, sim. Outra coisa, fica latejando que às vezes no meu consultório, por exemplo, eu recebia às vezes gente que ia lá porque achava, ó, eu estou com um problema de hipertensão, que está batendo o coração aqui. Eu fui examinar, aqui não tem isso, só tem os processos dos sinos. Tem sinos aqui, tem sinos aqui. Então, como é que pode estar batendo? Não tem nada para bater. Aí eu falei, olhava lá, fazia o arco voltar, não, você está com o processo desenvolvendo aí a clarividência. O que é que você já viu? Aí eu perguntava a pessoa, não, eu já vi umas coisas, mas não levo isso em consideração. Isso é no meu consultório, quantas vezes eu não vi isso? Agora, ó, a maioria acontece com mulher. Isso acontece mais com mulher. Sojejuno, e ao estudar o verbete holopensene, surgiu uma dúvida sobre a condição de agregação ou acumulação de pensenes, o holopensene. Este apresenta qualidades específicas, tais como autossustentação ou inércia. Poderia, por favor, explicar o que devemos entender de autossustentação ou inércia? O caso todo é o seguinte, a tendência do holopensene é tudo que bate dentro daquele ambiente ou daquela atmosfera, ele expulsa, ele não admite, então ele fica refratário a tudo que vem de fora. Mas agora, quando aquilo assenta e tem equilíbrio, ele admite aquilo que seja superior a ele. Então, por exemplo, a energia que seja melhor, ele então deixa entrar. Mas agora ele refuga tudo que seja pior. Essa é a tendência do holopensene. O holopensene é a mesma coisa no caso aí que uma atmosfera, só que é uma atmosfera energética de manifestação. A gente tem que entender isso para ver isso. Agora, a inércia. Por exemplo, uma pessoa que é paradona, que ela está no uróboro, ela não sai do lugar, ela está marcando o passo, essa está na inércia. O holopensene dela é mais paradão. Se você for olhar essa pessoa e ver a parapsicosfera dela, a aura dela não mexe muito, mexe pouco. Isso mostra a inércia, é isso aí que nós chamamos de inércia. A inércia da consciência, ou da parapsicosfera da consciência, mantém um holopensene também que é mais inerte, é mais paradão, é mais da pasmaceira, é mais da mesmex, e isso é negativo. Em detalhismo, página 7, item sinergismologia. O sinergismo, alto esforço convergente, bambúrrio para ideativo. Poderia explicar esse sinergismo e dizer como podemos utilizá-lo? O alto esforço convergente é a hora que você começa a ficar mais organizado e você então faz a confluência de todos os seus altos esforços para o mesmo mega foco. Nessa hora, então, é inevitável que você vai melhorar a sua psicosfera, que eu estava falando há pouco, o seu holopensene fora, que eu estava falando há pouco, o ambiente que você trabalha, as coisas que você faz, o seu dia a dia, as 4 fases do dia, das 24 horas, você vai melhorando aquilo tudo que você pode. Com isso, o que acontece? Você vai ter mais assistência. Essa assistência vai te dar neo-verpon, que são as ideias novas. Aí você entra no bambúrrio para ideativo. Você vai ter ideia que você nunca pensou, que você nunca imaginou, que transcende a sua capacidade criativa até aquele momento. Em binomiologia, o binômio racionalidade paracientífica, logicidade cosmoética. Poderia o senhor detalhar o que se deve entender por racionalidade paracientífica? É essa que nós usamos, que ela transcende, por exemplo, o fenômeno da cosmoconsciência, o fenômeno da pangrafia, quando se trabalha com alguma criatividade cosmoética dentro da área, por exemplo, da interassistencialidade. Isso também é a mesma coisa. Então, é uma racionalidade paracientífica, que ela junta com a logicidade cosmoética. Então, a pessoa erra menos, ela tem mais equilíbrio, ela caminha para uma harmonia maior na vida, naquilo que ela penseniza, tudo melhora. O senhor poderia me ajudar no trafal, falta de concentração? Será a falta de concentração nos estudos da faculdade, na leitura de um livro, ou durante os exercícios da MBE,
tem dificuldade em concentrar em coisas que precisam de mais tempo para alcançar o resultado, como nos exemplos citados acima. Como me dedicar a alguma coisa grande sem perder a lucidez? A melhor coisa que você faz é começar a estudar bastante. Pega livros técnicos e começa a anotar, a riscar. O livro tem que ser seu, você tem que comprar para você e riscar o livro todo. E depois você começar a estudar. Você lê, risca o livro, depois você faz arquivo no seu computador, no seu micro. O ideal é colocar no laptop e andar com aquilo para colocar a ideia sua. A hora que você começar a exercitar mais o seu mental soma, as suas energias, a mobilização básica de energias, isso tudo vai ficar mais incrementado e potencializado. Você vai melhorar. Com o mental soma, o discernimento, você melhora todo o psicossoma e o energossoma. Quer dizer, não só os seus sentimentos elevados, como também todas as suas energias conscienciais. O senhor já comentou em tertúlias anteriores que sua próxima ressoma será feita na China. E ainda que para preparar essa próxima vida, já ressomar na China 16 evoluciólogos. O senhor poderia descrever mais detalhes a respeito desse assunto, respondendo também essas duas perguntas? O problema todo é o seguinte, eu vou falar as perguntas daqui a pouco. Vamos primeiro responder isso aqui. Olha, esse processo da China é um problema de mais de meio século. Atualmente a gente não sabe o que mudou nisso, porque houve mudança nos nossos trabalhos aqui, no serviço que nós estamos fazendo, já houve muita mudança também no processo da reurbanização, já houve uma terceira mudança muito séria nos cursos intermissivos, e houve também um processo desses 16 que foram para lá. Mas olha, não são evoluciólogos, não, são superiores a isso. É gente boa na história. Por quê? No conjunto, se você juntar, tem 4 evoluciólogos no meio, mas são 16 pessoas, tem até mulher no meio, de modo que ele não sabe o que é que eles vão fazer na China. Agora, a hipótese básica de mais de meio século era que, mais ou menos em 2081, talvez, era mais ou menos o período que eles tinham calculado, segundo o calendário gregoriano nosso, que eu iria ressomar na China. Agora, isso tudo é por causa dos chineses que estavam esperando que eu fosse para lá, porque é coisa antiga. Nós estamos fazendo agora o reagrupamento. A turma que tinha feito a diáspora da China está começando a voltar. E esses 16 vieram e mostraram para mim já faz alguns anos. Hoje eles já devem ter tudo na base de criança, já entrando na adolescência lá. O trabalho que vem sendo feito no Brasil através da sua pessoa, CAEC, IPC, Enciclopédia, será feito também na China numa próxima vida? Mas talvez a gente não sabe, né? O futuro, a gente tem que conversar com a turma do Colégio Invisível dos Serenões. Esse aí é que eu confio, mas eu não ponho a mão nessa cumbuca. A China passará por uma reorganização maior a partir da ressoma desses evoluciólogos? É o que a gente espera, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Agora, você sabe, a vida é dura, não é fácil desenvolver os empreendedorismos e projetos na vida humana. Vamos ver o que eles vão conseguir. Eu confio nos caras, que é tudo gente boa. Vamos ver o que dá. Professor, na página 7, teoria e urologia, então, som esquisito, a teoria conscienciológica do contraponto interdimensional. Gostaria que o senhor pudesse expandir um pouco esse contraponto interdimensional. O problema todo, o contraponto nosso, a gente tem falado muito nisso, que é o processo da multidimensiologia. Fala aí que você gosta de falar nisso. Fala aí para nós. Ela é especializada. Contraponto interdimensional é justamente isso, que está o tempo todo o contraponto, está acontecendo coisas aqui, coisa no extrafísico, e está o tempo todo atento a essa correlação. Para nós é muito importante daqui para lá, e para eles daqui para cá. Então é um contraponto, então, o tempo todo a gente vê nesses dois lados. A gente influencia aqui, eles influenciam lá. Agora, essa semana teve aquele estudante aí do curso intermissivo que falou, né? Pois é. Nós estudamos isso semana passada. Quer dizer, as coisas estão andando juntas, né? Então o sinergismo, né, que acontece, por exemplo, no verbete também, você está pensando num tema e cai
quase todos... A evocação traz o sinergismo. A evocação já abre o caminho do sinergismo. Então é inevitável, sempre acontece. Eu queria perguntar outra. Ciclologia, ainda na mesma página, quando o senhor fala em neo-para-realidade, quando o senhor fala em intermissão mudancista, poderia falar um pouquinho dessa intermissão mudancista? A intermissão mudancista é a que vocês passaram por ela. Tem verbete sobre esse assunto. Tem o verbete? O título Como é que chama? Intermissão? Do contraponto interdimensional. E tem também a intermissão, qual foi? Mudancista, sim. O título do verbete é intermissão mudancista. Tem isso tudo aí. Tá bom, obrigada, professor. Professor, Sim. na fatologia, sobre autocosmovisão, o que pode ser feito para a gente aprimorar? Aprimorar o quê? A autocosmovisão. Olha, o problema todo é Procedimentos. desenvolver o processo de parapsiquismo, começando pelo EV. Você vai desenvolvendo e expandindo aquilo, a qualificação vai melhorando, a assistência sua aumenta, você acaba chegando lá. Porque quando eu estou no holociclo, lá expande bastante, né? Muito. Não, é porque o ambiente lá é um dos melhores que tem. A propósito, só para você ter uma ideia, o holociclo tem um holopensene melhor do que o nosso aqui da Tertúlia. É o meu cantinho predileto. É o melhor que tem aqui. Por quê? Porque lá é mais tranquilo. Entende? Aqui não, aqui é um local de levantar a poeira, nunca senta. A poeira aqui nunca senta. Agora foi feito para isso. Aqui é positivo, de alto nível. Mas lá é mais assentado, é mais sólido. Você entendeu? Então a pessoa pode ter muita ideia. Tem uma pessoa que veio e começou a trabalhar na holoteca. Aí na operação falou assim, eu não estou conseguindo me concentrar bem. Eu falei assim, então vem cá, passa aqui no holociclo uma temporada. Em vez de você ir para a holoteca, você vai sentar aqui e ficar aqui. Vai ver um dicionário, vai ver alguma coisa, tal. Entra aqui nessa estação de trabalho. O cara, numa semana, melhorou tudo. Então, aconteceu é um dos isso lugares de comigo. maior desassédio que tem. Agora, por quê? Porque essa turma toda, desde o Talmal, a Rose Garden, o povo aí do Transmentor, eles colocaram muita energia em tudo que tem lá. Os livros, e como os livros lá estão todos esparramados, aquilo acrescenta, aumenta o problema da energia do holopensene. Porque você sabe, qualquer objeto desse aqui, pega energia, é o duplo energético do objeto. Agora lá, tem dicionário daquele que a pessoa pega, ela cai da mão dela, ela não sabe por quê. Um dia desse aconteceu isso com uma moça, eu falei assim, você tem energia demais. Por isso que eu ouvi isso. O processo aí é você. Ela não sabe o que aconteceu, por causa da energia do dicionário na mão dela. Aconteceu isso, que eu estou aqui vai fazer 2 meses, né? E eu comecei a ficar na holoteca, pegar uma mesinha lá, falei, essa mesinha aqui é meu cantinho. Eu fiquei uma semana, aí eu fui pesquisar no holociclo, aí quando eu senti no holociclo, eu não consegui mais voltar para a holoteca. Pois é, mas agora existe o caso daquele nosso amigo que esteve aí recentemente. E ele foi lá e foi trabalhar com a turma, inclusive com a Ivone, sob processo apenas de fichamento com a coisa. Ele embirutou com o negócio, entrou logo na história. Chegou a escrever artigo, ficou entusiasmado, falou assim, calma, calm down, take it easy, abaixa o facho, a poeira, entende? Mas é assim nós temos muita gente. Você adivinha o povo que chega lá e começa a chorar. Esse aqui é o pior da história, é por causa do processo de Tacon, né? Turma carente, a maioria é mulher. Eu já vi homem também chorar lá. Agora, o problema é que a hora que afasta um pouco o povo, eles vêm falando com você, então está tudo correndo as lágrimas. Agora, tem uma mulher lá que deu uma crise de choro lá comigo, foi um problema bravo. É gente daqui de fora. O senhor sempre falou que a disposição horizontal dos dicionários era para facilitar e ser chamariz para a gente pegar o dicionário. Mas agora,
acho que eu entendi outra coisa, que aquilo é uma técnica para... Não, a técnica primeiro. Para dominar energeticamente. Prostituir a cognição. Deixar universal. Entende? Ficar uma coisa praticamente até promíscua, mas positiva, sob a cognição. Por isso que os livros são expostos, abertos, e na horizontalidade, que é a prostituição do livro. O livro, geralmente, ele é colocado como se fosse fileira de militar. Tudo fechado na estante, você não vê nada, só vê a lombada. Para isso que fizeram a lombada do livro. Agora lá não, você deixa em cima e fala o que é que tem cada monte daquele. Mudou tudo. Isso não tem parte nenhuma. É só aqui. Mas tem essa técnica. Olha, quantas bibliotecárias que já chegaram aqui e falaram, eu nunca vi uma coisa dessa. E tem gente bibliotecária que fica danada da vida quando vê isso. Mas isso vai sujar tudo. Fala assim, vovozinha, você está pensando que nós somos o quê? Carvoeiro? Garibaldo? Nós não estamos mexendo com a coisa. Mas assim, do ponto de vista da energia, tem essa vantagem de ser mais extensiva do que a concentrada. Não, mas isso é óbvio, técnica, mas isso era inevitável. Assim. Quando nós fizemos desde o início, eu falei nisso. Agora, eu já escrevi sobre isso há anos, que o Holocic é o lugar que nós conseguimos fazer com maior capacidade de desassédio grupal. Porque fazer um desassédio pessoal é fácil. Agora, o grupal, o coletivo, lá é o melhor que eu já fiz, de tudo que eu já passei, de todo lado que nós já trabalhamos. Então, eu estou perguntando isso porque, assim, na hora que o senhor falou, eu fiquei pensando... Por isso que eu queria que fizessem a holoteca maior do que era. Ela foi feita pela metade, você sabe, né? Uhum. Eu queria era 3.000 metros quadrados de edificação. Para que esse tamanho, do jeito que ela é, ficasse tudo para o Holocic. Mas não deu. Eu queria saber se o meu raciocínio tem alguma lógica. Assim, se fizesse ele todo, a disposição do livro toda em coluna, a energia ficaria mais concentrada, seria o desassédio mais pontual. Do que se ficar extensivo, espalhado, não. Ele pega mais grupal. Eu estou errada. Ele espalha mais, você está espalhando energia. Então é melhor, porque aí pega mais grupal. Então faz sentido óbvia. Isso. Agora, o problema não é só esse, não. Você esqueceu de um fator seríssimo. A qualificação dos livros. A maioria lá é dicionário. Raciocina bem. Dicionário, o que é dicionário? É o conjunto. É o mental soma por atacado. Quer dizer, o atacadismo mental somático. É a lexicologia. Ou lexicografia, no caso. Por isso que é. O que você queria? Melhor, como é que funciona essa condição do holopensene desassediador do holociclo na promoção de fenômenos parapsíquicos individuais? Porque a pessoa chega lá, a energia que tem dos dicionários, que faz a pessoa pensar sério, dentro da licitude, falando a sua linguagem, a pessoa não se sente bem, a maioria não entra, não fica lá e não se sente bem lá dentro. Ele se sente como se fosse um corpo estranho, forasteiro, inóspita, o negócio fica árido, inóspito, você está entendendo? Ele não se sente bem lá para ele. Mas, além, por exemplo, de fenômenos de expansão, de autoconsciência... Você não teve isso lá dentro, você passou por esse um exemplo. Mas então, professor, é isso que eu queria entender. Como que se dá esse efeito desse holopensene no desencadeamento desse tipo de fenômeno individualmente? Dos amparadores. A hora que chega lá é mais fácil, está tudo positivo, tudo no top. Entende? O ambiente, a pessoa que quer melhorar, às vezes aquilo já acostumou igual você. Quanto tempo você não passou lá? Essa aqui foi anos trabalhando comigo lá dentro. Isso tudo muda. Então, fica mais fácil eles acessarem você lá. Os fenômenos ocorrem com mais força. Então, em função da facilidade com os amparadores. Logo começou, falou assim, nós temos que começar limpando as coisas a partir daqui, que é o foco de desassédio que nós temos. A central de desassédio, você lembra? Então, a primeira coisa vai ser a honorização. Tudo aconteceu a partir de lá. Daí, então, é que nós partimos para as terturas maiores. Mas as terturas iniciais foram tudo lá. Porque um dos fenômenos parapsíquicos assim, mais ostensivos que eu percebi logo no início foi dentro do holociclo mesmo. Eu mesmo vi, eu tinha questão de trabalhar com energia comigo.
laboratório e passa por isso também lá, porque no laboratório já estão acumuladas muitas energias positivas. Não é energia negativa, é a positiva. Porque tudo há um problema de gravitação da energia que acaba fazendo a acumulação. Então a acumulação lá, ela é positiva. A acumulação do laboratório é positiva. Agora, o problema é que a pessoa tem que chegar com essa, vamos dizer, tendência. Ela tem que ter esse rapport, essa afinidade, entende? Ela tem que fazer, com a presença dela, uma evocação natural, espontânea, do positivo, do cosmoético, do equilibrado. Então, a homeostase acontece inevitavelmente. O problema todo é esse. É uma coisa mais do que lógica se a pessoa pensar. Agora, por isso que eu falo, por que é que eu digo aquele negócio? Não, você vem trabalhar aqui no holociclo, a primeira coisa que você tem que fazer, dar um sorriso. Isso é a única coisa que a gente pede para a pessoa. Por quê? Para desarmar a pessoa da baratosfera. Se ela dá um sorriso, mesmo que seja lá da Gioconda, lá do nosso amigo, é a Mona Lisa, Gioconda dele, já a coisa já vai começar a melhorar, né? Valdo, está fazendo força. Só uma coisinha, porque tem gente que não se sente bem lá, que eu não entendi direito. Tem o assediador que chega lá, uma pessoa mal intencionada, ela não vai sentir bem, porque o ambiente está mais equilibrado, com energia, caminhando para aumentar o sono. Então, se a pessoa não tem discernimento, ela vai se sentir fora. É igualzinho você pegar uma pessoa que seja totalmente analfabeta e colocar numa discussão só de pós-doutorado, do povo todo lá. Ele não vai entender nada daquilo que eles falarem. Então, a mesma coisa é o ambiente lá, não é para ele não se sente bem. Ele se sente como um corpo estranho, ele está invadindo uma coisa. Fica com vontade de cair fora. Agora, eu já vi muito disso. O problema todo é o seguinte, eu só vou mostrar para vocês. Mais de uma vez, eu fui atender gente no holociclo, e lá pelas tantas eu falei assim, eu vou te pedir uma coisa. Eu vou pedir para você sair comigo daqui, que nós vamos dar um pequeno bordejo, uma saidinha, fora aqui do holociclo da holoteca. Aí ele vira para mim e fala assim, mas por que isso? Eu falo assim, não, nós vamos lá, vamos ver as coisas, depois eu te falo o que é. Então nós vamos, por quê? Porque o assediador brabo dele ficou de fora, ele não quis entrar. Então o que se passa? Nós vamos lá para fora e eu aí faço a evocação do assediador. No fim, o cara acaba entendendo, ou a mulher acaba entendendo. Agora, já houve casos que o povo ficou até desconfiado. Por que o Valdo está saindo com essa mulher lá para fora? O que ele está querendo? Olharam bem, eu falei assim, ó, veja bem, se não tiver cuidado. Mas é que o assédio, o assediador, ele às vezes não entra. Agora, quando a gente sai, aí fica, ele vem em cima, né? Para ver como é que é a situação. Acha que está para mim, o campo agora é meu. E não é assim. Então, às vezes eu rodava aí no Fitolab lá, às vezes saía, ia por fora assim, ó, via as coisas tudo como que é. Às vezes descia lá onde é que tem muita energia, até o rio com a pessoa. Olha, já fiz isso quantas vezes. Você lembra que às vezes nós saímos, até com vocês eu andei saindo às vezes. Ela, a Camille, entende? A Camila, aquela que estava aqui. A gente saía, eu ia, via as coisas, mostrava o negócio lá. Você, eu não sei, você viu comigo o processo das pedras de gelo. Pois é, as garças. Outra coisa, teve um de vocês, eu não sei quem, que viu também aquele bicho de pau esquisito, aquele que só tem um pauzinho assim, ó, parece. Tem uma pessoa dessa também que eu fui mostrar lá fora. Teia de aranha, pois é, isso tudo é a teia de aranha, porque lá tem um local de teia de aranha especial ali que desce, que fica. Aquilo é impressionante. Poderia explicar a expressão atacadismo consciencial evolutivo em fatologia segunda linha. O problema é o seguinte, é a hora que a pessoa só faz as coisas a partir do processo multidimensional, cosmoético, prioritário, evolutivo. Aí ela está por atacada, ela deixou o varejismo das bobagens da Terra, as besteiras do momento,
os best-sellers, a crista da onda, o modismo, ela corta isso e vem com um problema maior. Modismo, essa coisa toda, é que eu chamo de varejismo. Em tecnologia, quarta linha, poderia explicar o termo nódulos holomnemônicos. Quando a pessoa ela tem uma lembrança de alguma coisa e aquilo se torna recorrente. Aquilo volta e vem, e se repete, e torna a vir. Isso é um nódulo holomnemônico. Agora, os nódulos, eles podem ser, a maioria são, ou a maioria é patológica. Mas existem nódulos que às vezes são positivos. É preciso examinar o que é para ver como é que é. Muita coisa dessa está dentro do processo da pessoa desenvolver o parapsiquismo para ela poder aferir os detalhes da questão dos nódulos holomnemônicos. Holo quer dizer tudo, mnemônico quer dizer da memória, a memória integral, maior, grande. Poderia explicar o termo efeito halo? Essa não, né? Adriana, eu acho que é com você isso aqui. É bom você falar alguma coisa, efeito halo. Efeito halo analogia é quando você joga uma pedra na água, ela faz toda aquela, ela vai aumentando, né? Então, é aquele efeito que ele vai repercutindo em tudo em volta. Então, esse é o efeito halo. Então, tudo que a pessoa faz, às vezes, vai dando uma ressonância, um eco. Aquilo é o efeito, a derivação, a consequência daquilo que ela faz. Então, aquilo se expande, isso é efeito halo. Quais critérios o senhor usa para diferenciar a pessoa inteligente da ignorante burra? Qual é o tipo de inteligência mais importante? A inteligência mais importante é a chamada evolutiva. É só eu que falo isso. É a modalidade mais avançada. O que vem a ser inteligência evolutiva? É aquele que a pessoa entende o que ela está fazendo aqui. Então ela responde aquelas perguntas básicas da filosofia. Dom Covim, Proncovô, né? O que eu estou fazendo por aqui? Então, isso aí é que é a coisa mais séria. Agora, a pessoa, junto com isso, tem que entender o parapsiquismo, multidimensionalidade, a cosmoética, a priorização evolutiva. Enfim, ela começa a ver por que ela está nessa vida, o arcabouço da vida, a estrutura da vida. Como é que é esse problema dela viver aqui? O que é que significa isso? O que ela é aqui dentro? Qual a peça que ela participa? E qual a função do papel que ela é? Ela como atriz ou ator, o que ela é nesse negócio? Então, isso aí é que é a inteligência evolutiva mais inteligente que tem aqui, por aqui. São essas pessoas que a gente tem que dar mais atenção. Agora, as outras são aquelas que ignoram tudo isso. Então, uma pessoa, por exemplo, que é risco maníaca, uma pessoa que fuma, você já viu logo, essa aí é fraquinha. Agora, não adianta, vem aquela pessoa que fuma e eles falam para mim assim, Valdo, ele tem pós-doutorado, estudou isso, foi no exterior, fez isso. Não interessa, o cara fuma. O que você quer? Ele não aprendeu nada que ele estudou. Então não adianta nada. Então, pelo fumo, você vê uma pessoa burra. Agora, ó, como o povo fala, né? O Valdo, às vezes, é excessivo, é extremista, é radical. E eu, então, banana para eles. A Thares parece, às vezes, muito excessiva, muito radical, muito extremista. Nós sabemos disso. Mas eu fui falar um dia desse aí de alguém sobre processo de personalidade psicopática, ficar danado da vida. Mesmo gente nossa aqui, não entendeu nada. Ele está excessivo, isso é demais, é muito para tão pouco. E a vovozinha vai bem? Estou trabalhando aí sobre essas ideias, quantos anos, 60 anos para chegar aqui, agora vem uma coisinha à toa aí, você não vai mostrar a realidade da pessoa? Como é que é possível? Personalidade psicopática é aquela que tapeia você, é o humorista, aquele que tem duas caras, é o double face, está entendendo? Então, nós temos que entender isso. Eu não estou excessivo, pelo contrário, estou falando a coisa na hora, outra coisa. Não estou julgando energia negativa de modo algum, estou fazendo esclarecimento. Gente, você chegar para a pessoa igual a você. O que é um psiquiatra? Você chega para a pessoa e fala assim, ó, você está doente, você tem uma doença mental. Que a maioria não admite nada disso nunca. Você trabalha com um povo que não admite nada, nunca.
Você sabe disso, a psiquiatria é isso. Então, aqui o que a gente fala, quando acontece um caso desse, é lógico que o povo reclama. Eles não entendem nada. Então, a mesma coisa. O processo de inteligência é um negócio seríssimo. O burro e o brilhante. Isso aí é um problema. O superdotado e o infradotado. O microcérebro e o macrocérebro. Isso é um problemão. Professor Valdo. Sim. Como que a gente consegue diferenciar o psicopata do amoral? Porque é muito próximo, não é não? Não, o amoral já é psicopata. O que você quer? É bobagem. Isso aí é sinônimo. Tá. Eu fiz o curso de psicologia. Quando a pessoa, por exemplo, aqui, ó, ela falou uma coisa para você, prometeu, e depois ela não faz, é amoral. Isso é psicopata. É a personalidade psicopática. É aquele que não corresponde àquilo que ele diz. Quer dizer, ele não tem verbação. Entende? Ele fala uma coisa e faz outra. E outra coisa, com maior desplante, maior cara de pau. Por isso que a gente chama, é o caradurismo. Isso é a personalidade psicopática. Entende? Eu fiz o curso de psicologia. Outra coisa, esse negócio de personalidade psicopática não é coisa que o mundo acabou por causa disso, não. É muita gente assim, é ou não é? O percentual é enorme. Você veja bem o negócio da ONU. A ONU acha lá, a Organização da Saúde, lá, aquela parte da saúde, que em cada 4 indivíduos, um tem problema de psicopatia. Um tem, em cada 4. Isso é pesquisa que eles fizeram durante anos, em muitos países. E é verdade isso. Por isso que eu falo, por exemplo, se você tem 17 pessoas na família, abra o olho. Deve ter alguém, que é 17. Se em cada 4 tem um, será que é só a sua família que tem gente que é sadia? Se for, é o máximo. E quando você identifica que aquela pessoa tem aquele traço, o que é o melhor? Não, eu só falo quando é preciso, ou quando as coisas já passaram, já transbordaram, o negócio já está demais, é excessivo, aquilo já está prejudicando um monte de gente, o trabalho de todo mundo. Então aí é preciso de convívio normal, falar claro e acabou. É preferível falar agora do que depois da baratrosfera para a pessoa, porque lá o negócio já entornou o caldo, não dá mais para consertar. Eu fiz o curso de psicologia, mas não estou me identificando na área. Sinto necessidade de fazer um curso de química ou outro curso para trabalhar com pesquisa. Estaria eu me desviando da minha ProEx? Olha, isso aí é um processo que você tem que ver. Todo estudo é bom, mas não adianta a pessoa estudar se ela não faz assistência. Olha o que você faz. Você acha que na química você vai fazer mais assistência do que com a psicologia? Abra o olho nisso. O orgulho ferido é o meu nó górdio e, consequentemente, o meu pior empecilho psíquico, que me impede de realizar tudo teatricamente nesse período entre a fez. Já assisti a alguns vídeos no YouTube do médico e conscienciólogo Alexandre Steiner sobre variados temas. Gostaria, quando ele ministrasse um curso específico, para ajudar os orgulhosos a superar de vez esse trafar do orgulho. Tá certo. Ele está estudando o processo de orgulho, ele deve publicar alguma coisa. Já tem muita coisa nesse sentido lá no trabalho dele. Eu estive lendo essa semana o trabalho dele, está muito bom. Quando o senhor diz que não podemos fazer o EV no mesmo horário, no mesmo local, todos os dias, eu entendi. Mas para ficar claro, se, por exemplo, uma dona de casa faz o EV em diferentes cômodos da sua residência, podemos entender isso como locais diferentes? Pode, desde que os horários sejam diferentes. Mas agora, ó, o ideal seria ela ir para o quintal, fazer debaixo da mangueira, algum lugar assim bem diferente. E quem trabalha em uma empresa, sentado por horas em frente a um computador, como interpretar essa questão de locais diferentes durante o horário de trabalho? Aí, minha filha, tem que estudar. Pergunta para a pessoa o que ela vai fazer, tem que se virar. Uma outra coisa, toda empresa tem banheiro. Professor? Não, é bom a gente explicar. Sim. São duas coisas. A primeira é que na etimologia eu senti falta da etimologia do prefixo pan, adjetivo grego. Acho que está faltando aí. Eu vou falar com a nossa chefe sobre o assunto.
É que tem isso em outras etimologias, já fala no PAN, mas a gente fala com ela. PAN, você sabe o que é, né? Todo. Todo, pois é. Tem em relação a outro verbete, hoje de manhã eu conversei inclusive com a Mabel sobre isso, ela disse que ia verificar, que às vezes fica o foco e não completa. Às vezes não completa, precisa de ver. Nós vamos ver isso. Tá legal. O que mais? E eu queria que o senhor ampliasse aí a voluntariadologia na página 7. A recapacitação técnica no paravoluntariado tarístico, por favor. O problema todo é o seguinte: o paravoluntariado tarístico é aquele que a pessoa faz, por exemplo, através da TENEPS, da UFIEX aqui, ou se não, aquilo que ela fez quando estava fazendo o curso intermissivo. Isso é o paravoluntariado tarístico. Então, a tarefa do esclarecimento feita extrafisicamente. Agora, o que se passa? A pessoa, com o passar do tempo, ela faz uma recaptação ou recapacitação técnica. Então, ela melhora a capacidade dela. Então, por exemplo, se uma pessoa vem aqui e trabalha aí 10 anos com a TENEPS, ela melhora demais essa condição dela. Entende? O talento se amplia em matéria de assistência. Melhora tudo no paravoluntariado depois, quando ela dessomar. No período da intermissão, o nível vai ser outro. A maioria aqui, como é tenepsista, todo mundo vai melhorar quando dessomar. Agora o senhor colocou o termo recapacitação porque refere ao processo da recuperação dos cônjuges do curso intermissivo, quando ela está aqui fazendo isso. O processo todo aqui. Hiperacuidade pancognitiva tem que envolver isso. Não tem saída. Está claro? Professor. Sim. Aqui. Está ouvindo? Não sei, eu às vezes tem ressonância no osso, tá? Eu só quero declarar aqui que eu fiz um certo lobby para que saísse esse verbete aqui enquanto eu estou aqui em Foz, porque eu acho que deu uma importância grande. Ele é básico em matéria de pancognição. Tem uma relação de itens aqui muito importante. Eu gostaria se você pudesse dar um pouquinho mais de informação. No item pensenologia, na última linha, a autopensionização atilada para a apreensão cognitiva do prioritário. A relação deste item com a relação no 2 da fatologia, a agudez na detecção de fontes cognitivas de relevo. Depois, eu acho que está tudo interligado. Não, tudo está interligado. Na catalisação. Agora, o processo mais sério aí é a prioridade. A maioria aqui arranja o início da prioridade, mas quase sempre a pessoa não segue aquilo. Então a prioridade cai no meio do caminho. Então ela vai, mas chega num ponto, estaciona. Então a prioridade, ela tem que ser constante, tem que ser progressiva, evolutiva. Ela vai fazendo acumulação de processos. E aquilo muda de acordo com a prioridade do nível que a pessoa está. São as etapas do próprio trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa chega aqui, ela entra numa IC, às vezes se acomoda lá dentro. Ela não procura evoluir aquilo, fazer evolução, às vezes, da IC, ou fazer evolução pessoal dela. Ela viu que ela está prioritária. Por quê? Está fazendo assistência, está fazendo atalhos, está num lugar certo, uma opção de gente boa, mas fica por aí, está errado. Ela tem que ir lá dentro, ela não pode ficar paradona, tem que dar um jeito de funcionar melhor. Aquela prioridade tem que continuar. Então, o que é a vida humana? Nada mais do que uma acumulação de prioridades, o tempo todo, em qualquer época da vida. E aquela prioridade tem que ser superior às que passaram. A de hoje tem que ser superior à de ontem. Mas olha, o que você queria? Página 6 na fatologia, no final da fatologia, o senhor coloca a leitura nas entrelinhas de discursos, textos, fatos e parafatos. Eu queria que o senhor explicasse como se dá essa leitura nas entrelinhas. A leitura das entrelinhas é o seguinte: você, por exemplo, você tem que fazer leitura praticamente de tudo que existe na vida, que tem discurso de tudo quanto é tipo. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, você vai lendo as entrelinhas. Então, você vai ver, a maior parte do processo de literatura tem muita tolice, muita imaginação.
muita perda de tudo, de energia, de pensamento, de tempo, de tudo. Então, você vai lendo isso nas entrelinhas dos discursos, dos textos, dos fatos. Por exemplo, você vê um jornal, seja um jornal, por exemplo, que você lê no papel, ou aquele outro que é o noticiário televisivo. Você vai cortando tudo aquilo que é besteira, vai julgando fora, e você lê nas entrelinhas. Por exemplo, olha bem, você perde tempo a hora que tem muito tiro num filme, você continua vendo? Aquilo que é só tiro, explosão, que aparece a boca do revólver assim na tela, você perde tempo. É falta de leitura nas entrelinhas. Eu, por exemplo, eu vejo um monte, às vezes, de filme que eu não vi, eu quero ver, mas não quer dizer que eu vi o filme todo. Eu começo a ver e vejo o que é que interessa. Não, esse não interessa, eu paro com ele na hora. Entende? Essa semana mesmo eu saí com o Pedro, eu arranjei 16 filmes do Atacada lá. Que eu senti primeiro, que devia de ter filme novo lá. Por incrível que pareça, eu estava certo. Entende? Então, isso é uma leitura das entrelinhas. Eu comprei 16. Eu já vi até agora que eu selecionei 2. Um deles é fora de série, muito bom. A leitura das entrelinhas, então, é uma... A leitura energética, a leitura das entrelinhas é o seguinte: cotejo. você foi apresentado para uma pessoa, você vai ler nas entrelinhas, como é que é a psicosfera dela? O que essa pessoa faz? Se continua o processo depois da apresentação, se para por ali. Tudo é leitura nas entrelinhas, entende? É aquela leitura silenciosa que você vê com visão curva atrás do morro. Essa que é a leitura nas entrelinhas. Agora aqui, na página 7, em sinergismologia, poderia comentar a terceira ali, o sinergismo. Alto esforço convergente, bambu, par ideativo. Eu já falei nessa. Poderia comentar na página 7, em teoriologia, na segunda linha, teoria conscienciológica do contraponto interdimensional. Nós também já falamos, né? Parece que esse aqui estão chegando atrasado. Tomara que ele não seja retardatário, que só chegou agora, né? Agora, tem verbete sobre contraponto, é só olhar como é que é. E bamburro também, tem bamburreologia, é só ver a enciclopédia que tem isso tudo. Se você é retardatário, não viu o que eu falei. Agora, qualquer coisa também, mais tarde isso vai ser publicado, você lê, né? Na página 7, em sinergismologia, pode explanar mais sobre sinergismo, alto esforço convergente, bamburro, paridete. Gente, é o terceiro. Essa já é outra pessoa. Olha, tudo isso eu já falei, é bom vocês verem o que passou aí. Estive aí no CAEC no começo de janeiro para conhecer, pois um amigo que trabalha com vocês nos convidou. Senti de imediato a energia boa do lugar. Sou de São Paulo. Quando retornei para cá, senti um vazio, uma angústia, como se não devesse sair daí do CAEC. Por que senti isso e como administrar essa sensação para que não impacte negativamente o meu dia a dia? Olha, a primeira coisa é o seguinte: isso mostra que você tem bloqueio energético. Todo mundo que passa por isso aqui é porque tem bloqueio energético. Você deve trabalhar o estado vibracional e limpar seu ambiente por aí. Olha o óleo pensênico que você está vivendo. Limpa isso. A primeira coisa que você deve fazer é o EV. Segunda é acabar com os bagulhos energéticos em torno de você. Porque isso tudo pode ter bloqueio junto. Então é bom andar com mais desconfiança. É uma senhora que está falando isso. Como funciona a catalisação da hiperacuidade cognitiva com a presença energética da parapreceptoria? Como trabalhar essa catalisação? Poderia ser evocada essa preceptoria do amparo da TENEP, por exemplo, nos últimos instantes da prática da mesma? Não, deixa desse negócio de evocação. A gente, quando trabalha na TENEP, deixa que o amparador tome conta da situação. Não fica querendo comandar a situação, que você está errado. Então, deixa a coisa acontecer. A parapreceptoria procura agir e ajudar os outros. Pensa positivo. Faça, inclusive, aquela técnica de ver a avaliação do seu dia. Como é que foi? Se você faz o processo de manhã, então você vê no dia anterior. O que é que você fez de besteira? O que é que você errou em alguma coisa? Então você vê se você equilibra essa situação, para não pensar mal dos outros.
Quando você pensar o mal que ocorre com os outros, é para poder ajudar a explicitar a situação, fazer a tarefa do esclarecimento. Isso é outra coisa. Na TENEPS, isso é muito importante. Agora, se fizer uma situação dessa, você vai começar a ficar mais próximo e íntimo do amparador de função. A parapreceptoria vai poder, então, influir em você mais. Nessa noite, procurei trabalhar as energias antes de dormir e consegui ter uma projeção consciente. Eu estou chamando essa projeção de voo cego, pois eu volitava em um ambiente escuro, não via quase nada, apenas a escuridão. E alguns pequenos pontos de luz azul tipo fluorescente, mas a escuridão prevalecia. No seu livro Projeciologia, página 537, o senhor comenta algo a respeito. O senhor poderia dizer qual a causa desse fenômeno de cegueira na escuridão extrafísica? Isso aí é que você é jejum, você é novato, está começando agora, está engatinhando. Insista com os processos de projeção e de parapsiquismo, que isso tudo vai acabar e as coisas vão clarear, ficar tudo claro. E você vai obter muito mais fruto dos seus esforços parapsíquicos. Agora, tem que insistir. Isso aí mostra que você está engatinhando, está começando só. Tem muita coisa pela frente aí. Intervalo aqui no B. Aqui, ó. Aqui. Professor, aqui, ó. Há pouco o senhor falou que houve uma diáspora, que houve uma ressoma na China e que houve uma diáspora prévia na China também no passado. Você poderia precisar melhor quando foi essa diáspora? Estava vinculada a algum grupo na China nessa época? Muita gente saiu na China. Muita gente. E inclusive eu. Agora, por exemplo, muita gente começou a voltar. Alguns começaram até a sair de lá para trabalhar com aqueles que saíram. Por exemplo, o Tal Mal. Nós trabalhamos juntos nessa vida aqui durante muito tempo. E a última vida dele foi na China. Ele voltou para a China. Agora, então, você veja, a diáspora é a hora que todo mundo se distribui, se dispersa. E o processo do reencontro é o problema quando reagrupa o povo, é o reagrupamento. Eles estão fazendo agora um reagrupamento, em parte, devido ao processo da parapopulação e a população da China, que é maior de todos os países que tem por aí, né? Então, vamos ver o que é que vai dar no futuro próximo. Mas essa diáspora no passado, por exemplo, teve vinculada mais especificamente a algum grupo, tipo o grupo do Confúcio? Não, a diáspora foi feita foi gradual, para levar o conhecimento da China e também para a gente obter o conhecimento de fora. Porque os chineses sempre eram muito fechados. Você veja bem, os chineses estiveram aqui na América muito antes do Américo Vespúcio, do que o Cabral, do que esse povo todo, Colombo, esse povo todo. E outra coisa, eles tinham umas caravelas que eram 10 vezes maior do que a de Colombo. Mas eles nunca se interessaram em invadir e dominar outros. Eles queriam ficar na terra deles. É o processo de mentalidade, a situação, o jeito que era. Né? O problema é cultural. Agora, aqui isso é impressionante a gente pensar, Agora, o que se passa? Como a China não é tão grande assim, eles arranjar gente demais, aquilo está criando problema para eles, porque é muita gente dentro de pouco espaço. Então, você já viu, muita gente, pouco espaço, muita gente, pouco espaço. Esse trem acaba saindo de lá, não dá tempo. É o caso, foram fazer um faroeste na Inglaterra, os cavalos caíram no mar. Corria um pouco daqui, caía no mar. Corria um pouco para cá, caía no mar. Não deu para fazer o faroeste. Entende? Na Inglaterra não dá. Então é a mesma coisa, é o processo de espaço. Aí é o problema da proxêmica, o problema espacial. Okay, professor, quando você fala assim que o efeito do sorriso, né? E aí a gente faz... O efeito de quê? Do sorriso. Do sorriso. Um da Sim. Gioconda, né? A sensação que dá física é de um distensionamento muscular, isso favorece o próprio amparo, não é isso? Se uma pessoa dá um sorriso e você vai ver que não é amarelo, mas de outra cor, positivo, então você vai ver que aquela pessoa está bem, é acessível, ela está de braços abertos, ela está, vamos dizer, receptiva a você. Isso é muito importante. O holocito é todo receptivo. Tá.
Então, essa questão, eu não preciso fazer essa associação direta, então, da questão fisiológica, somática, porque tem a psicossomática que é evidente, né? Mas essa questão somática, ela também tem a ver com essa abordagem? Tá. Porque a percepção física que eu tenho é exatamente essa. Quando mesmo, às vezes, eu não estou tão alegre, vamos dizer assim, mas eu estou bem e eu posso dar um sorriso de Mona Lisa, né? Isso, vamos pensar assim. Mas olha, tem uma senhora, que é uma moça ainda, devia de ter uns 20 e tantos anos só, nem 30, não era ainda nem Balzac. Ela chegou lá e estava assim, interessada na questão do holociclo, do dicionário, aquela coisa toda. Então ela veio conversar comigo, aí eu viro para ela e falei assim, vem cá, você entrou aqui, você sentiu o ambiente, como é que é? Senti, até gostei. Agora só me conta, as suas intenções, como é que são? Isso é por causa da aura que eu vi nela. Ela, não estou assim, não tem nada, o que você quer dizer com isso? Ela ficou assim, meio encabulada, sem saber o quê. Aí eu vi para ela e falei assim, então me fala uma coisa. Eu vi que você está olhando muito esse dicionário. Quais são os dicionários que você está de fato interessado? Você, Valdo, eu estou interessado naquele dicionário ali da ponta. Naquela ocasião eu estava na ponta. Sabe o que é, né? Eu falei assim, sim, é o dicionário dos insultos. É o que ela estava interessada. Entendeu? Agora veja bem, lá tem o dicionário dos insultos. Agora uma pessoa que chega lá, o que ela vai fazer com esse dicionário dos insultos? Eu aí então fui conversar com ela. O que você quer? Você quer apurar os xingamentos? Quer aprender a responder, você quer aprender? Quem é que você quer xingar e por quê? Por que isso? Agora, nós temos dicionário de todo tipo. Nós não temos o índex libroro proibitório. Nós temos tudo. A pessoa deve estudar tudo que aparece. Mas ela tem que definir. Agora, veja. Depois dessa do insulto, eu acabei com ela, né? Comecei a debulhar a situação, entendeu? Da situação dela, como é que é isso. Aí ela abriu o jogo de certas coisas. Falei assim, ó, você está procurando as coisas erradas, você bateu na porta errada. Isso não é bom, não. Acaba com isso. Você não deve pensar em insulto. A gente tem que pensar em insulto para acabar com ele, e não para aperfeiçoar os insultos que a gente já conhece. Isso é terrível, né? Eu falei com ela, você conhece algum idioma? Eu falei, não, eu conheço mais 2 idiomas. Eu falei assim, e você sabe também quais são os palavrões de cada idioma desse? Alguns. Aí eu virei para ela assim, e palavra de... não, pornográfica. Como é que você sabe? Você sabe inglês, por exemplo, como é que é isso? A dona sabia tudo. Sai dela. Em argumentologia, página 9... eu gostaria que você fizesse um contraponto dos exemplos que você está dando com a questão da maturidade, porque você define a pancognitiva mínima ligada também à questão da cronêmica, né? Da meia-idade, depois da terceira idade e da quarta idade, né? Cada uma delas. Você pode, por favor, fazer um cotejo a respeito? O que você quer? Eu quero esse contraponto entre a maturidade e esses exemplos que você está dando, porque você estabelece a partir da meia-idade. Eu já vi aqui gente que às vezes tem 15 anos que veio e deu um baile aqui na apresentação do verbete. Isso já é hiperacuidade pancognitiva. E por isso que eu fiquei aqui meio na dúvida, por causa dos precoces, né? Mas você veja bem, isso é a mínima. A qualidade da lucidez da consciência alcançada pela recuperação possível dos cons ou das unidades de autoconsciência quanto à autocognicionalidade na meia-idade cronológica. Agora veja, essa é para liquidar com o assunto. Na meia-idade, se a pessoa não tem, está perdida, né? Porque na meia-idade a pessoa já começa a ficar mais tranquila, ela já não tem tanta ansiosismo, é a hora de... já passou os pecadilhos da mocidade, da adolescência, então ela muda. Agora a mediana, a qualidade de lucidez da consciência alcançada pela recuperação possível dos cons, tá na terceira idade. Então acabou. E depois, na quarta idade. Para mostrar que o processo da cronêmica é muito sério nisso. Se uma pessoa chegou, porque eu não vou colocar na infância, na adolescência, ou a pessoa mais jovem. O negócio é da meia-idade para cá, porque é o jeito que ninguém pode reclamar. Se eu colocar aí que tem algumas pessoas que já conseguem, não é muita gente, mas alguns já conseguem.
Tem criança que às vezes está com 10 anos, está mais madura do que o papai e a mamãe. Como é que fica? Isso tudo existe, mas isso tudo são exceções. Agora, o que acontece mais comum aqui, a mínima, assim, a mediana e a máxima, é gente mais madura, que é isso que interessa. E outra coisa, isso vai interessar cada vez mais agora, porque está todo mundo vivendo com 100 anos, né? Quando a pessoa está sabendo que vai viver 100 anos, como é que fica? Na meia-idade, já ajuda. A meia-idade, por exemplo, antes era na base de 35 anos. Hoje está na base de 50. Mudou tudo. Nessa noite, procurei trabalhar as energias antes de dormir e consegui ter uma projeção consciente. Eu estou chamando essa projeção de voo cego. Pois é, mas essa aqui eu já vi. Repetiram aqui, de vez em quando tem isso. Vocês me perdoam mal, gente. Passei um mês em Foz e ao voltar para a minha cidade, a pressão está maior do que estava. No voluntariado, propus e me dispus a epicentrar em meu comitê um projeto novo com foco no apoio ao trabalho, na autopesquisa e no parapsiquismo. Mas o mesmo já causou certa confusão entre os membros. Estou pensando em desistir do projeto. O senhor poderia comentar o fato? Olha, pensa bem, se você vai criar mais problema do que ajudar, mostra que o seu terreno ainda não está preparado. Você tem que desterroar, tirar as pedras, limpar o ambiente, jogar água, plantar um verdinho, dá um jeito. Às vezes não vale a pena, ainda não está na hora. Agora, guarda isso no laptop, que você fracassou se você deixar. Olha por quê. Você se precipitou para fazer isso. Olha bem, se você desistir. Para não errar de novo. A melhor coisa que tem na vida, que mostra que a pessoa é inteligente, é aprender com os nossos próprios erros. Isso é o máximo. Podemos dizer que a possibilidade do plano B ou C de ressomar no Brasil, em outro local que não seja a China? Ou há esse mega imperativo por mais de 50 anos e é praticamente inviável que a sua presença seja dispensada na China? Qual outro país que poderia precisar da sua presença? Não, precisar não, eu preciso do país. E seja um laboratório consciencial que possa ser adequado para a sua interassistência. Isso aí vamos deixar para o máximo mecanismo assistencial. Eu vou chegar lá e falar assim, as ordens, o que vocês mandam? Como é que é? É a vida. E olha, a maioria de vocês vão ter que fazer isso também, querendo ou não. Se virem. Estou passando por um processo complicado com os meus pais. Eles possuem problema sério de desequilíbrio, pois minha mãe tem surto de depressão e meu pai tem outros descontroles emocionais. Já tentei e continuo tentando ajudá-los e pedindo para ir ao psicólogo, mas nem se interessam por isso. Existe psiquiatra também. Sou casado e tenho filhos, mas insisto que devo estar sempre ligando para eles e querem sempre estar aqui em casa. Eles não têm amigos, e já conversei com eles para tentar mudar a situação, mas insistem em ser agressivos e não respeitam o meu espaço e da minha família. Já coloquei o nome deles na TENEPS e um dia de palestra foram ao IPC, mas saíram dizendo que isso tudo era uma grande bobagem. O que mais posso fazer para ajudá-los e fazerem eles compreenderem que não moro mais com eles? Olha, continua ajudando os outros aquilo que você puder, vai em frente. Se você não está morando mais com eles, você está ótimo, isso faz parte do serviço. Agora, observa você. Se o papai e a mamãe são tão pirados desse jeito, olha bem a sua genética. Olha o que você faz. Seria bom você começar a estudar mais, mexer no mental soma, para superar a genética. Olha a sua idade em relação com eles. Geralmente, pai e mãe têm no mínimo uns 20 anos, né, mais velho. Então, urubu observa como é que está. Vamos supor que eles tenham 60 anos. Você já pode estar com 30, por aí, sei lá. Então, é bom começar a ver a sua genética. A coisa mais séria agora é olhar um pouquinho para dentro, com você. Vale a pena. Não é egoísmo isso, não. É prevenção, profilaxia. Não é isso? Prioridade. Por quê? Papai e a mamãe, tudo piradão? Como é que é? Como é que é a filhinha do papai? Precisa de ver. E depois, como é que são os netos? Precisa de ver também os filhinhos dela. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre as pessoas que vivem sem comer nada, apenas vivem de luz. Não, tem paciência, isso é besteira. Isso é caso psiquiátrico, eles todos são doidos, sabe?
Piradim da Silva, né? Ontem, vendo minha mudança para Foz do Iguaçu, recebi 2 ligações sincrônicas que considero como contrafluxo. A primeira me convidava para assumir uma vaga de residência no Rio de Janeiro. E a segunda era de uma mulher a qual persegui quando adolescente, nos tempos de colégio, daquelas de virar a cabeça. Ela quase nunca entra em contato comigo, e até as que a assediei por alguns anos quando adolescente. Amo, conversamos, o lado profissional deve ser minha prioridade máxima nesse momento. E tem boas oportunidades em Foz do Iguaçu. O que o senhor poderia comentar sobre o caso? Olha, manda as 2 para aquele lugar, seja para a holoteca, para elas estudarem. E fica livre disso. E olha o que é que você está fazendo. Lembre-se, o que ajuda a pessoa e que enriquece a pessoa de um dia para outro são os assediadores. Abra o olho nesse negócio. Na hora que você está mudando, é que aparece a oportunidade, desconfie. Professor, aqui ó, sim. Alzira aqui no B. Na página 6, na fatologia, na segunda linha, o eixo fulcral da hiperacuidade e a hiperacuidade da intencionalidade. Os dois têm a ver um com o outro? Tem. O senhor poderia aprofundar? O eixo fulcral da hiperacuidade é o processo da pessoa que vê aquele que é o pináculo da inteligência dela do ponto de vista do megafoco. Então ela fica fixada no megafoco, certinha ali em cima do lance. Agora, a hiperacuidade da intencionalidade é justamente uma coisa que sustenta a outra. Ela tem que ter uma intenção boa para ela segurar o negócio com muita lucidez em cima de um problema assistencial, que é o megafoco. Tá certo? Uma coisa ajuda a outra. E outra coisa, por exemplo, para desenvolver a hiperacuidade, trabalhando os nossos traços pessoais, sim. O que vale mais a pena? Investir para eliminar os trafares ou investir conjuntamente no trafal? Não, aí depende da sua necessidade. Vê o que você quer, tem muita escolha, vê o que quer. Cada um vai ver. Eu não posso generalizar uma coisa dessa. Não estou chutando. Ou teria que levar direito. Temos que estudar isso né? mais. Não é assim, não. Isso aí mexe com o temperamento da pessoa. Não, é que tem os 3 traços, né? Se mexe com o temperamento, é igualzinho aquele caso lá do Rio. Mexer na estrutura, o negócio caiu. Sim. Entendeu? Não tem jeito. Mas assim, o que eu estou querendo dizer? Mexer onde... Mexe na estrutura que o negócio cai. A estrutura é o eixo. É o eixo. Tá entendendo? Que é o fulcro. É o pau da barraca. O negócio não é fácil, a gente tem que ver como é que é. Mexeu, a coisa cai. Então é a pessoa... Agora, aqueles prédios lá do Rio, tem 5 coisas, eu que conheço isso, porque eu tenho imóvel no Rio, eu sou especialista nesse negócio do Rio. Eu já vi isso tudo há muito tempo. Esses prédios antigos, da época da Estado da Guanabara, são perigosíssimos. Eu já vi isso há muito tempo. Agora, ali eles cometeram uma série de bobagens, mas eu posso relacionar 5 coisas que eu já vi daqui à distância. Primeiro, disseram que mexer no 3º andar e tirar parede lá de dentro. Se tirar parede, não chamaram a turma do CREA, nem o cara que é especialista, eles devem ter mexido em alguma estrutura mais séria. Mexeram no 9º andar. Também tiraram a opção de coisa. Fizeram 3 andares em cima do outro. Parece que o prédio era para 15 andares, hoje tem 20. Colocaram um acúmulo de bagulho no último andar, quer dizer, lá na cobertura. Uma loucura total isso, colocar bagulho lá em cima. E tem um 5º que ninguém está falando, mas que eu falo. O metrô passa lá. Esses 5, ó, não tem saída, isso explica o negócio todo. E outra coisa, abre o olho dos outros edifícios que estão lá. Ah, estão começando a falar no metrô? Ah, então caiu a ficha. Que eu vi isso desde que me falaram que o prédio caiu. Eu falei, xixi, é perto do metrô? Eu falei assim, sim, então. Sim. Já mostra. Porque o metrô, o que é? Eu sei dessas coisas, vocês vejam bem. Tem um caso desse que eu já contei aqui. Quando nós fomos lá para New York e houve a queda das Torres Gêmeas, na hora que
o negócio caiu, que estava aquela explosão, o povo tudo jogando o sapato fora, poeira esquisito, cheiro de cadáver no ar. Os aviões, aqueles F-15, F-16, começaram a passar no meio dos prédios e fazer piquê, a picada. Assim, esse povo é doido, vai cair prédio aqui. Com o tempo, só a vibração daquilo vai abalar esse prédio daquele tamanho. Como é que é? Lá é prédio de 80, 70 andares, é facílimo. Não deu outra. Passaram os dias, o primeiro que caiu foi a fachada de um prédio, caiu inteira a fachada dele. Eles tiveram que demolir o bicho todo, a fachada. Porque New York tem muita coisa antiga. Então, por isso que a hora que aconteceu isso no Rio, eu falei assim, é o avião lá em cima, o metrô aqui embaixo, abra o olho com isso. Esse negócio subterrâneo, underground, eu tenho muito receio da vibração. Eu já contei o caso aqui de vocês, da cobra lá em casa, lá em Uberaba. Eu estava trabalhando, estava até missionado durante a tarde. Quando eu estava lá, recostado, eu acordei com um barulho de avião. Era a Esquadrilha da Fumaça. E eles estavam fazendo picada. A minha casa era perto do aeroporto. Então aquilo vinha... Aí eu quis ver os aviões. E, ingenuamente, com a maior inocência, abri a porta do meio da casa. A hora que eu abri, tinha uma cascavel assim. E olha, lá tudo era limpinho. Não tinha cobra de jeito nenhum, todo o quintal era fechado, arrumado. Eu tinha plantação, fazia pesquisa de plantação de uma planta juntar com a outra, uma opção de coisa para mudar a cor. Plantei moranguinho, um monte de coisa estava lá. E tinha grama também. Então, raciocínio. Por que aquela cobra apareceu? Ela devia estar na loca da loca, super escondida, com a vibração na terra. Tudo quanto é cobra sai. Agora aí o que eu fiz? Saí no quintal para ver se tinha mais, mas era só aquela. Agora lá. Aí o meu amigo, que era o Inácio, que estava lá, falou assim, Inácio, pega essa cobra com amor e carinho, joga acima do muro, mas não do lado do centro da consciência, o centro da comunhão. Joga do outro lado, no meio do mato. Ele pegou a cobra e levou. Então vocês vejam, isso tudo é a vibração. Se a vibração dá com a cobra, pensa bem como é que é o resto. Agora, metrô, há quanto tempo o metrô está andando lá? Precisa saber. 20 e tantos. Quantos anos já tem? 20 e tantos. Já tem? Agora veja, junta a vibração do metrô com o negócio que está falso. Hein? Perto também. O aeroporto é perto ali. Eu também. sei que o aeroporto é, mas lá eles evitam, porque já houve muita coisa atrapalhada no aeroporto, no Santos Dumont. A rota não é ali. Mas eles evitam fazer isso que foi feito no Rio. Lá no Rio, aquilo era loucura, que era gente do Pentágono. Você está entendendo? Olha, o negócio lá em New York era de assustar. Eu sei que eu fiquei na rua para ver o que era, enquanto a Graça estava, que eu falei com ela para ela esquecer o negócio, que aquilo estava um mau cheiro de cadáver, aquele negócio todo no ar. Então eu falei com ela, não, entra e vai ver roupa, alguma coisa nesse sentido, uma loja, vê o que é que tem alguma coisa boa aí para você. A hora que eu fiquei na rua para examinar o que era, vieram mais uma verdadeira comitiva de japoneses de turismo. Eles olharam também o negócio, ficaram com medo dos aviões. Eles ficaram com medo dos aviões. Aquele monte de gente começou a ficar assim, ó, de tão baixo que eles estavam voando. Agora, os caras queriam mostrar com aquilo para dar um certo temor, né, no problema e mostrar que estava todo mundo de olho. Mas é uma loucura. Passar no meio daquelas ruas ali com um avião, do jeito que eles fizeram. Vocês nem calculam, eu nunca vi um negócio daquilo. Mas baixinho. E outra coisa, jato. Como é que fica? Você notava. Vocês sabem o que aconteceu. Eu já mostrei aqui também o problema de vibração, como é que é. Eu vinha do holociclo e fui subindo aqui, depois que eu passei aí o Village, na hora que eu ia entrar em casa, eu estava com material nas minhas mãos, lá segurando o material, tinha livro, papel, minhas pastas, essas eternas pastas que eu tenho,
Entende? Quando eu vou passando, eu recebo aquele impulso de vento, aquele negócio assim, aquela coisa, o negócio meu caiu tudo no chão. Eu vou olhar, está a barriga do avião em cima de mim, mas baixinho, passando aqui baixinho, para aterrissar. O cara errou, né? Na altitude do avião. Agora, eu vi a barriga do avião pertinho de mim, entende? Agora, aquilo criou o impacto da onda de vento. Você sabe como é que é, né? Julgou o negócio. Então a gente não pode brincar com isso, essas coisas existem. 79? A da Cinelândia? Nossa, então já tem muito tempo, hein? 32 anos, é muito tempo. Em relação a esse negócio do metrô do Rio... E a Cinelândia é ali pertinho, porque passa lá juntinho. Agora, veja, eu acho que eles deviam de reformular o estudo daqueles prédios todos. Olha, não aconselho vocês irem nem no Teatro Municipal. Não vale a pena, porque o teatro é um voo maior do que isso aqui. Tem visto também, é? Mas, olha, não aconselho não, tá? Abre o olho com isso. Se eles não tomar uma medida agora, vai cair mais edifício lá. Pode esperar que vai. Só para te atualizar, há 3 dias atrás, um repórter estava entrevistando umas pessoas, veio uma velhinha e lembrou que no final da década de 70, lá para 79, quando estavam fazendo a obra, esse edifício Liberdade, que foi o primeiro que caiu, que motivou a queda dos outros também. Esse 20 andares. Esse 20 andares, que na época nem tinha 20 andares, não sei. Porque tinha para fazer ele 15. Sofreu um dano por causa mas da obra. é 17. Eles tinham uma outra tecnologia de fazer buraco e tal, que eu não entendo disso, né, de engenharia civil, e danificou os patamares desse edifício, e tiveram que, o próprio pessoal do motor teve que consertar. Né? Tem isso Ninguém ainda? estava lembrando disso. Aí uma velhinha falou, o pessoal foi buscar, parece que encontraram, então tem gente tentando abafar, mas a coisa já escapou. Agora, nessa hora é um tal abafa. Vão investigar. Agora, gente, já matou gente lá com essas coisas todas, uma vergonha. Agora, eles têm que levar isso mais. Outra coisa. Eles deram um paliativo. A televisão já mostrou como é que New York. New York eu sei como é que é. Eu sei porque eu ajudei a umas coisas lá da Maria, lá da casa que a gente ficava. Lá tudo eles olham com detalhe que é uma violência. Só não olharam o negócio do avião, porque aquilo veio de fora, veio do Pentágono. Mas, por exemplo, lá na televisão eles estão falando isso. Eu já sabia da existência disso, que eu vi há muitos anos, na década de 80, lá os negócios em New York, como é que era. Em New York é o seguinte, se você vai na rua e abre um buraco desse tamanho na rua, você paga $1 montão por dia que aquilo fica aberto. Mesmo que seja junto à sua calçada, um troço qualquer, é uma nota. E tem gente fiscalizando isso o tempo todo, na rua. Pra você ter uma ideia. Agora, eles mostraram isso aí, eles não falaram na televisão aqui, mas eles falaram que de tanto em tantos anos, eles fazem uma revistoria, uma vistoria direta, na maioria de tudo quanto é prédio. Em New York é assim. E tem gente que é o seguinte, toda edificação, na hora que vai ser feita, tem um aviso. Eu já tinha visto esse aviso lá. O aviso fala assim, se você viu qualquer anormalidade por aqui, avisa, por favor, acuse o processo que você vai ajudar muita gente. Isso é durante o trabalho, até edificar o prédio. Tem isso pedindo. Agora, no Brasil não tem nada disso. Nós não temos essas leis de conservação de imóveis. Isso é um perigo. O senhor comentou sobre as energias do dicionário do holociclo. No início dos laboratórios do CEEC, houve essa esterilização de energia pelos amparadores? Se houve. Olha aqui, quando nós fomos estrear a holoteca com o holociclo, eu peguei o Celso, que fez o principal responsável, saí com ele e nós jogamos energia no prédio todo por dentro, de fora a fora. Ele percorreu comigo. Falei, você vai percorrer, você vai ver energia comigo aqui dentro, como é que é. Nós percorremos tudo, ele ainda estava limpo, não tinha nada, era para estrear, para inaugurar, entende? Para vocês terem uma ideia como é que é o processo de energia. Lá foi feito desse jeito. E o Celso que eu estou falando, o Celso Lickman, ele é que orientou os negócios todos.
Ou são somente as energias dos pesquisadores que compõem os ambientes do laboratório? Não, tem a dos amparadores. Uma cadeira de plástico branco que está ali desde o começo do funcionamento, estaria energizada pelos amparadores ou somente os livros e o próprio ambiente? Não, tudo vai pegando, porque é o processo do duplo energético das coisas, tudo tem. No caso de uma reforma e mudança de mobiliário, o que acontece com as energias? Não, aquilo some, vem outros no lugar, né? Isso depende do que vai fazer. Precisa de ver para onde vão os imóveis, como é que fica. Por que as consciências femininas têm mais facilidade de desenvolver o fronto chakra? Não, eu vejo nesse caso que isso ocorreu. Eu não quero dizer, as femininas têm facilidade de desenvolver quando a mulher desconfia, acorda, se desperta para a realidade, é o cardio chakra, porque o cardio chakra da maioria delas é alterado, mas elas são boas de laringo chakra. Então, com o laringo chakra, ela pode acertar o cardio chakra. O homem é o contrário. Ele, com o cardio chakra tranquilo, ele acerta o laringo chakra. Isso aqui é a situação, mais ou menos, entre o ginossoma e o androssoma. Em crescendologia, quarta linha, poderia comentar o crescendo, triatletismo consciencial, pentáculo, duplista. Isso aqui seria bom ver os verbetes. Fala para nós aí sobre isso, que é uma boa. Mas aí é bom ver a enciclopédia. Existem os dois verbetes, né? O pentátulo duplista e o triatleta conscienciológico. Dá uma olhada nos dois verbetes, que aí você vai entender essa correlação. Professor Valdo, aqui no A em cima, na página 7, a última neossinapsologia. Fala, como é que a autoprogramação para a formação continuada de neossinapses de ponta. Como é que a gente pode fazer essa programação? Olha, o meu problema, por exemplo, foi o que eu tentei fazer com a minha vida, foi isso aqui. É você fazer um planejamento a longo curso, quer dizer, pensando no tempo, o que você vai fazer, para você trabalhar com o problema das ideias novas. Que a neossinapse de ponta, ela tem que aparecer com o neoverpon. São ideias novas, ideias originais. Então eu comecei a trabalhar com o meu processo intelectual a partir disso. Eu vi isso muito cedo. Por isso que eu trabalho, faço às vezes 3 verbetes num dia só. Entendeu? Sim, entendi. Por quê? Acumulação. E outra coisa, tudo que a gente faz, se você acumula, se o negócio é positivo, você tem que expandir aquilo. Isso é a ponta. Toda expansão que nós estamos falando é a ponta, é aquilo que está avançado, que está lá na frente. Então, a autoprogramação para a formação continuada de neossinapses de ponta. Começa... Olha, eu estou nos 80 anos e estou aqui mais ou menos lúcido, né? Não tanto, mas mais ou menos. Começa... Já não tenho mais do mesmo jeito que eu era, mas algumas coisas também eu tenho mais do que eu tinha. Então, eu estou procurando fazer isso aqui, ó. Aqui. Isso chama contrabalanço, entende? Se eu perdi umas coisas, eu ganhei outras. Então, por exemplo, eu começo a comparar quando eu tinha 50 e agora que eu tenho 80, para ver como é que fica. Então, eu noto que você pode contrabalançar. Isso aí a turma ainda não falou direito, viu? Precisa de falar isso, na neurologia, na psiquiatria. Que a pessoa, ela compensa certas coisas. Eu não estou falando, não é o processo de recuperação de neurônios, não, que isso aí todo mundo já sabe. Eu estou falando, é o problema de aquilo que a pessoa, as aquisições dela. Então, o ideal seria vocês, aos 40, 50, ver bem as aquisições que vocês estão fazendo. Que isso vai repercutir positivamente quando você chegar aos 80, 90. Isso é que é a coisa séria. Pois é, porque eu estou tirando partida disso. Por exemplo, a gente nota que não é a mesma coisa, por causa do corpo, o corpo bate pino, há uma sinfonia de barulhos, você está entendendo, nas articulações, tem uma série de coisas. Você nota, por exemplo, do jeito que eu tenho, isso aqui eu não tinha, é coisa nova, dos últimos 10 anos. Isso aqui, ó, que está nesse dedo também não tem. E olha, é problema que está perto da articulação, é alguma coisa. Está entendendo? Mas não dói, não tem nada. Eu sou urubucé, vem, pode vir, vem quente que eu estou fervendo. Estou examinando o que tem. Mas o corpo já começou a falência. Entendeu? Entendi. A falência já está, ó, há muito tempo já aparece. Esse negócio, por exemplo, de eu estar
transparente. Olha aqui, ó, eu vejo tudo, aqui, ó. Posso contar tudo que tem debaixo de mim, da pele. A situação é precária. Então, veja, há uma falência little by little, pouco a pouco, gradativa. Ainda não é a total, mas uma parcialzinha bem pronunciada já existe. A hora que ela chegar no total, eu vou embora e deixo vocês. Aí, tchau. Muito obrigada. Então, a situação toda é... Até lá, vocês vão me aguentar por aqui. Enquanto eu estiver mais ou menos lúcido, não é isso? Se vocês acharem que nós temos vários psiquiatras, eles vão examinar. Não, o Valdo já está gaga, então é bom ele aposentar. Aí eu vou me aposentar. Tudo depende da junta médica. O que você queria falar? Na página 7, em Codigologia, o senhor menciona o Código Pessoal de Cosmoética Extrafísico. Sim. Como é que é esse Código Pessoal de Cosmoética Extrafísico? Tem alguma diferença? Quer dizer, diferença tem, né? Daquela da pessoa aqui, porque esse Código Extrafísico foi feito durante a intermissão. Para a maioria aqui, durante o curso intermissivo. Então, pensa bem. Vocês pensaram. Agora, lá... Muita gente vem para cá e começa a ajustar, não é isso? Não vai colocar aquelas cláusulas pétreas braba que lá ele admitiu. Chega aqui, não, vamos adoçar isso um pouco. Está muito brabo. Então, a minha dúvida é essa: na intermissão se constitui um código pessoal de cosmoética, durante a intermissão. É o grandão de todo mundo aqui. Agora, o senhor tem um verbete que é aquele Codex Subtilissimus, pessoal, que... Ele tem relação com o Código Pessoal de Cosmoética. É a base do processo. Mas são códigos diferentes, porque Escuta, Cris, pensa só uma coisa. Vamos pensar agora com racionalidade, com muita lógica, ponderar o assunto. Vamos ver se a gente esclarece. Você está no curso intermissivo. Aí chega no curso intermissivo, eles fazem aquele auê em cima de você. Abre tudo, é aquela explosão de esclarecimento, sobre todos os aspectos. Por quê? Eles baseiam no processo da evolução cosmoética. Então, acabou. Aquilo pega tudo que você faz. Então, é a sua vida. A hora que a gente fala evolução, é você, é a sua vida. Lá, você não precisa de respirar. Então, você começa a pensar, não, como é que vai ser a minha vida a hora que eu tiver a vida de respiração? Que é essa aqui, a vida do H2O. Então, o negócio é sério, que é a vida do oxigênio. É essa. Então, como é que fica? Então, você começou a ver tudo. Aí, a primeira coisa, você que é vivória e faz pesquisa, na mesma hora você quer falar, mãe, mas quem é que já fez isso, já foi, já voltou? Eu quero conversar com eles. Aí eles levavam a pessoa para expor, do jeito que é com assim cobaia, lá no curso, sabe, de intermissivo, aparecer pessoa, não, olha, eu passei por isso, quero dizer para vocês que é bom vocês evitar isso, porque não deu certo por causa disso. E aí, um monte de gente fez isso. Você está entendendo como é que é? Agora, com isso, vem aquelas pessoas, como é que é o seu código de cosmoética? Todo mundo tem que ter, isso é uma coisa natural. Então, eles vão ver. Aí o cara fala assim, não, examina. Vem então um evoluciólogo, por exemplo, e fala uma coisa mais adaptada para um pré-serenão. Ele não vai falar o que dele, porque o negócio é mais puxado, as pessoas não vão aguentar. Então vem e falam. Com isso, a pessoa vai fazendo o seu código, como é que é. Agora, chega aqui, ela se adapta ao corpo, à situação do jeito que está. Tem uma série de interveniências, intercorrências, às vezes contratempo. Isso às vezes faz com que ela mude. E tem alguma técnica específica que é prescrita durante a intermissão para a pessoa fazer esse código pessoal extrafísico? Ela adaptar os objetivos que ela vai ter na vida à cosmoética. Como é que ela faz? O que você vai fazer na vida? Qual a sua profissão? Qual o seu objetivo? Todo mundo aqui estudou isso. Mas na constituição desse CPC extrafísico leva em consideração também os erros que a pessoa cometeu em vidas pretéritas para ela não repetir? Você tem que deixar para lá, mas a pessoa tem que saber, fala assim, ó, você tem uma certa tendência de errar assim. Tá, então considera também. Pega, muito sério. Agora, ó, isso tudo foi estudado com muito mais detalhe que é isso que eu estou falando, tá? Todo mundo aqui estudou isso. Então, esse negócio, não adianta querer tirar o corpo fora.
O negócio é assumir tudo que a gente tem, porque não tem outra saída. É um jeito. Mas aí o senhor comentou que nesse caso do CPC extrafísico, os evoluciólogos, eles falam, eles dão dicas, ele vai falam... lá, ele vai falar aquilo que se adapta às pessoas que estão ali. Mas como a maioria vai ser pré-serenão, ele não vai falar um processo que é de evoluciólogo, ele vai falar um do pré-serenão. Então ele se adapta, estuda o processo, vê como é que é, estende a coisa, às vezes aprofunda, vê as possibilidades, dá exemplo, isso tudo tem. Tá. Agora, o que eu vejo é o seguinte, todo mundo passou por isso. Agora, é muita coisa de uma vez só. A pessoa fica um pouco assoberbada com isso, sabe como é que é? Então, e outra coisa, a hora que vem para cá, ao restringimento dessa situação toda, esse restringimento para esse corpo fora não é fácil. O que é? Essas sessões do detalhismo, elas são baseadas nesses itens que são discutidos no curso permissivo? Como assim? Eu não entendi. O senhor falou uma série de coisas que a gente ouve, que a gente discute Sim. lá no intermissivo. Essas sessões do detalhismo, elas são baseadas em alguns tópicos? Tipo, neosinapse, ciclo, tudo que eu fiz aí foi visando... Eu olhava nos negócios do curso e falava assim, vamos ver se esse aqui não adapta, vamos falar nisso. Então, vamos colocar esse. Tem muita coisa que eu ainda não coloquei. Tem coisa mais avançadinha, são esses que eu estou falando aqui agora. Tem coisa que eu quero colocar, inclusive, lá no dicionário. Por exemplo, o dicionário, eu escrevi essa noite, que eu vi que eu tinha isso anotado. Ontem eu toquei no assunto aqui, quando eu toco no assunto, geralmente eu falo assim, já está na hora. Já está caindo o assunto, a gente está obrigando a falar, então eu já fiz o verbete. Qualquer hora nós vamos trazer para cá esse verbete do dicionário, que eu estou falando lá sobre o negócio. Aquilo que nós falamos de reserva, mas não é bem a reserva. O termo que eu coloquei é pré-reservatologia. Que o processo é de entende? É o preservar a situação. Não é o preservativo sexual, não tem nada a ver com isso. É o preservativo do processo evolutivo da coisa, do jeito que é. E eu estou explicando isso tudo. Então, por exemplo, eu coloquei lá 4, que eu já tinha umas anotações disso. Coloquei 4 áreas. Então, por exemplo, você tem um negócio que você está sabendo da pessoa que você está assistindo. Mas o momento ainda não houve um momento adequado para você falar só para ela. Outra coisa, às vezes é importante você dar um presente para alguém, porque aquele presente vai fixar a presença, mas precisa de ver quando, com quem, quais as testemunhas que deve ter naquele presente, na hora que você der. Outra coisa, existe o processo que isso tem verbete, isso aí eu até já toquei nesse assunto. Tem uns 4 verbetes que mexem com isso, na enciclopédia, mas é tudo assim, passando, muito superficiais. Mas tem um outro sério, é o problema da assistência reversa. É a hora que o assistido tem uma coisa que ele descobriu que pode ajudar o assistente, mas ele tem que arranjar um horário adequado para fazer. Então, ele não fica mais só assistido, ele também virou assistente junto com o outro, que é a assistência reversa. Eu já falei nisso, tem verbete que fala sobre isso. Então, veja, isso tudo está dentro desse processo, dessa área. Então, são coisas mais avançadas, mas veja, é uma nesga, é um lampejo, é um vislumbre, é uma coisinha mínima, mas de alta importância do ponto de vista da, vamos dizer, a cognição do serviço de assistência esclarecedora. É isso? Gente, então, hasta amanhã, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 71 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 31 perguntas online, 34 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje são da Marta sobre a semana e balanço existencial, o Alexandre sobre a prática da tridotação na Invexis e a Alzira sobre a jornada de conscienciometrologia.
Boa tarde a todos. O convite é em nome do CAEC e também da Apex para que vocês possam participar da Semana da MaxiProEx. Essa semana vai acontecer entre os dias 18 e 26 de fevereiro de 2012. Nós vamos começar com o Balanço Existencial, que é um curso que vai completar 10 anos de existência e tem, assim, uma série de resultados positivos. As pessoas podem fazer a perspectivação da vida pessoal, fazer um planejamento a partir dos erros, enganos e omissões, e a partir daí vão começar a ter um novo ciclo de vida e também de desempenho da ProEx, tá ok? Esse curso ele tem uma metodologia própria e essa metodologia vai orientando a pessoa naquilo que ela precisa. Tem toda uma equipe extrafísica que também está empenhada no objetivo de ajudar a pessoa a melhorar o alto desempenho proexológico. Além disso, nós... Obrigada. Além disso, nós vamos ter também outros cursos além do balanço existencial. Um deles vai ser o curso Verbetografia, que as vagas estão praticamente esgotadas. Nós vamos ter também o acoplamentário e depois a qualificação docente. E um outro curso muito importante vai ser o curso Prática da Tridotação na INVEX, que o professor Alexandre Zaslaves vai falar também para vocês. Muito obrigada e até logo. Boa tarde. Então, no contexto da Semana da MaxiProEx, agora em fevereiro, a Sinvex, em parceria com a Apex, vai estar realizando o Prática da Tridotação na INVEX. É um curso que já está na 4ª edição e é um curso único porque ele concilia a tridotação, quer dizer, a intelectualidade, comunicabilidade e parapsiquismo na prática. Vai ser lida nesse curso a obra JK e os Bastidores da Construção de Brasília, do professor Alexandre Nonato. É uma obra conscienciológica, biográfica, e nos 4 dias é feita a leitura. E também à tarde, de manhã a leitura, à tarde são dinâmicas de debate, né? São oficinas, e no fim da tarde, dinâmicas parapsíquicas. Então é um curso muito interessante para quem está vindo para a Semana da MaxiProEx, vai fazer o balanço, está aí uma oportunidade também. Os professores serão o Alexandre Nonato mesmo, autor da obra, a Silvia Muradás e o professor Mário Oliveira também vai estar participando. Ok? Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Gostaria de convidá-los a participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, nos dias 6, 7 e 8 de julho, em Foz do Iguaçu. Teremos conferências, mesas de debate, 2 campos autoconscienciométrico. Um dos conferencistas será o professor João Bonassi, com o tema Autocriticidade Cosmoética. Venha fazer parte desses debates conscienciométricos, otimizando as suas autopesquisas. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC ou nos telefones 45 35 25 26 52 ou 35 25 11 81. Obrigada. E amanhã será debatido o verbete Neoego, especialidade autodiscernimentologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.